Esse, essa história que nós vamos contar hoje à noite, ela se passa, para os irmãos entenderem, na véspera do Natal de 1881, numa cidadezinha muito fria, lá no interior dos Estados Unidos, para os irmãos se situarem. Meu pai nunca teve muita compaixão para com os preguiçosos, nem com aqueles que gastavam o seu dinheiro em coisas fúteis e depois não tinham o suficiente para as suas necessidades. Mas, para com aqueles que realmente necessitavam, seu coração era muito grande. Foi com ele que aprendi a maior alegria da vida. Ela vem do dar e não do receber. Na véspera do Natal de 1881, com 15 anos de idade, eu estava desiludido, pois nós não tínhamos dinheiro para comprar uma espingarda de caça, que era o meu desejo para aquele Natal. Naquele dia, nós terminamos as tarefas um pouco mais cedo, e eu percebi que meu pai queria um pouco mais de tempo para ler a sua Bíblia. Após o jantar, eu tirei as minhas botas e me estiquei em frente à lareira, esperando que ele pegasse a sua velha Bíblia para fazer a leitura. Eu estava bem chateado e com pena de mim mesmo. E, sinceramente, eu não estava com nenhuma vontade de ouvir a leitura bíblica. Porém, meu pai não pegou a sua Bíblia para fazer a leitura. Ao invés disso, ele colocou novamente o seu casaco e saiu para fora de casa. Eu não entendi, pois nós já havíamos feito todas as tarefas daquele dia. Logo mais, ele retornou. Era uma noite muito fria e muito clara, e eu vi que havia gelo em sua barba. Vamos lá, Mateus. Veste quente e frio lá fora, hoje à noite. Realmente, eu estava bem chateado. Eu não ganharia o presente que eu tanto queria. E agora ainda meu pai me tirava para a rua sem nenhum motivo aparente. Eu já havia cumprido com todas as minhas tarefas. Não tinha mais nada para fazer, especialmente em uma noite tão fria como essa. Mas eu também sabia que ele não era nada paciente e que eu não deveria ficar andando muito devagar. Então, me levantei, coloquei as botas e minhas roupas quentes novamente. Minha mãe me sorriu de uma maneira misteriosa. Eu percebi que havia algo acontecendo, porém eu não compreendi. Ao sair, eu me deparei com os cavalos e a charrete já preparada, como para um grande serviço. Meu pai já estava na charrete, as rédeas nas mãos. Eu subi, fiquei a seu lado. O frio era muito intenso. Eu não estava nem um pouco contente com aquela situação. Ele pegou a charrete, foi até o celeiro e eu fui acompanhando.
nós vamos colocar os aparadores altos. Me ajude. Os aparadores altos. Então era um trabalho muito maior do que eu queria fazer. Depois que trocamos os aparadores, meu pai saiu com uma braçada de lenha. Aquela lenha que eu havia passado todo o verão transportando, desde o alto da montanha até o celeiro de casa. Também a serragem que durante o outono nós havíamos juntado. Finalmente eu criei coragem e perguntei a meu pai: pai, afinal, o que é que está acontecendo? Você visitou a viúva Jensen? A casa da viúva Jensen ficava a cerca de 2 quilômetros de distância. Seu marido havia falecido 1 ano antes e ela havia ficado com 3 filhos, sendo o mais velho com apenas 8 anos. Sim, eu respondi. Mas por quê? Eu passei lá hoje. Gente, estava cavando na lenha, tentando encontrar algumas fichas para queimar. Eles precisavam de madeira, Mateus. Isso foi tudo que meu pai disse. Então ele virou as costas e voltou ao galpão para buscar mais lenha. Eu o segui. Carregamos uma pilha tão alta na charrete que eu comecei a me perguntar se os cavalos aguentariam tanto peso. Finalmente, meu pai parou. A seguir, meu pai buscou em casa um grande presumo e um bacon. Mandou que os levasse até a carroça e lhe esperasse. Quando ele retornou, ele estava carregando um saco de farinha bem grande sobre o seu ombro direito. E com o braço esquerdo, ele carregava um outro saco, um pouco menor. Perguntei-lhe o que havia no saco menor. Sapatos, eles não têm sapatos. Jake, só tinha saco nos pés. Esta manhã também estamos levando balinhas para eles. Natal não seria Natal sem um pouco de doce. Viajamos os 2 quilômetros até a casa da viúva Jensen, praticamente em silêncio. Eu tentei entender o que meu pai estava fazendo. Nós também não tínhamos muito. Claro, nós tínhamos bastante lenha que eu precisei cortar para usar. Nós também tínhamos carne e tínhamos farinha, mas dinheiro nós não tínhamos. Então eu pensei, por qual motivo meu pai havia comprado sapatos e doces? A viúva Jensen, ela tinha vizinhos que moravam mais próximos do que nós. Essa preocupação deveria ser deles e não nossa. Bom, nesse momento, a igreja acompanhará o hino 131 do Voz de Melodia, será projetado e todos poderão cantar junto e participar dessa forma do especial. 131, Voz de Melodia. Noite de amor, noite de amor.
Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá no céu, boas novas de perdão, graça e Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, vinde todos lhe pedir, que nos venha conduzir. Amém. Chegando ao nosso destino, nós descarregamos a lenha em silêncio. A seguir, levamos também a carne, a farinha e os sapatos para a frente da porta da casa da viúva. A porta se abriu um pouco e uma voz tímida perguntou: quem é? Lucas Miles, senhora, é meu filho. Mateus, poderíamos entrar um pouco? A viúva Jensen abriu a porta e vi que ela tinha um cobertor nos seus ombros. As crianças estavam bem juntas, defronte à lareira, tentando se aquecer num fogo muito fraco, que não esquentava quase nada. Aquela senhora tentou atiçar um pouco o fogo e depois acendeu uma lâmpada. Trouxemos algumas coisas, senhora. Coloquei a carne na mesa, meu pai entregou-lhe a farinha e o saco dos sapatos. Ele foi tirando um par de cada vez e entregou para ela e para as crianças. Eram sapatos bem resistentes. Trouxemos uma carga de madeira também, senhora. Mateus vai trazer lenha suficiente por alguns dias. Vamos começar esse fogo num tamanho que aquece este lar. Eu não era mais a mesma pessoa ao retornar com a lenha nos braços. Eu tinha um nó na garganta e meus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu vi aquela viúva tão cheia de gratidão que nem conseguia falar. Meu coração alegrou-se tanto e minha alma estava tão feliz, de tal maneira que nunca havia acontecido. Muitas vezes eu havia dado presentes de Natal, mas nunca dessa maneira. Literalmente, nós estávamos salvando vidas. Logo, o fogo esquentava toda aquela casa e também o espírito de todos. As crianças começaram a sorrir quando meu pai lhes entregava os doces. A viúva Jensen tinha um sorriso no rosto, o que provavelmente não acontecia há bastante tempo. Ela virou-se para nós e disse: Deus lhes abençoe. Sei que foi Ele quem lhe enviou. Nós estávamos orando para que Ele mandasse um anjo para nos ajudar. A minha garganta apertou e as lágrimas novamente voltaram ao meu rosto. Meu pai insistiu para que todas as crianças experimentassem os seus sapatos novos, antes de nós sairmos. Para minha surpresa,
Todos os sapatos serviram perfeitamente nas crianças. Eu fiquei pensando como meu pai sabia o tamanho certo de cada um dos sapatos. Depois eu entendi que ele estava em uma missão para Deus. E o Senhor lhe indicara quais os tamanhos corretos. Depois, meu pai pegou uma a uma das crianças e deu-lhes um grande abraço. Elas se agarravam em seu pescoço e não queriam que fôssemos embora. Eu notei, naquele momento, a falta que o pai daquelas crianças fazia e fiquei muito feliz por ainda ter o meu pai. Na saída, meu pai virou-se para a viúva Jensen e disse: Minha esposa quer convidar vocês para o almoço de Natal amanhã. O peru vai ser mais do que nós três comemos. Homem, fica chato se tem que comer peru para muitas refeições. Venho para levá-lo às 11. Será bom ter crianças ao redor novamente. A senhora Jensen disse: obrigada, irmão Miles. Deus lhe abençoe na volta para casa. Mateus, quero você saiba algo. Sua mãe e eu juntamos dinheiro para todo ano, para o rifle, para seu presente. Esta manhã comecei a cidade para comprar, mas no caminho vi Jake no frio, sem sapatos, e sabia o que tinha que fazer. Filho, eu usei aquele dinheiro para comprar sapatos e balas para a família. Espero que você entenda. Meus olhos encheram-se de lágrimas novamente. A espingarda para caçar não era mais importante. Meu pai deu-me muito mais. Ele me mostrou a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor.
Muito bem, então esse foi o nosso especial. Espero que todos em casa tenham conseguido acompanhar. Agora nós teremos a mensagem trazida pelo pastor Wesley. Só vamos organizar aí. Então, possivelmente o pessoal que está em casa vai acompanhar a organização aí para a mensagem. Então, o pastor terá a palavra. Podem abrir as suas Bíblias para Lucas capítulo 2. Vamos fazer uma breve reflexão. As crianças não vão descer, elas vão permanecer conosco hoje. E hoje para nós, irmãos, é um dia especial, ainda por conta das questões do Covid, pela graça de Deus e também pelo empenho da irmã Kimberly, nós conseguimos apresentar esse especial de Natal para a glória de Deus, mas também que queremos agradecer a todos aqueles que se dispuseram por amor à obra de Deus e também por amor ao Senhor a estarem aqui fazendo o seu melhor. Então, meus irmãos, vamos para Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. Nós não nos alongaremos nesta meditação, uma vez que a mensagem que foi apresentada pelos irmãos, ela nos apresenta verdadeiramente o que é o espírito do Natal. Mas Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7, o Guilherme já leu, mas nós leremos novamente. Eu quero convidá-los a se colocar em pé, por gentileza. E a palavra de Deus vai nos dizer que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Eu só tranquei meu relógio aqui, que ele estava tremendo só, então vou... Versículo 2. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou num lugar, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na
hospedaria. Deus abençoe sua palavra, os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a mensagem do Natal ela é cada ano repetida. E nós, como salvos em Cristo, nós entendemos o valor do nascimento de Jesus. Nós entendemos que o Natal é muito além dos presentes, é muito além dos enfeites de Natal, mas é o Espírito que por trás está neste momento tão grandioso. Muitas famílias se reúnem, muitas pessoas estão juntas para celebrar o Espírito do Natal. Mas nós que somos salvos, nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós devemos compreender o ato de Deus por trás deste fato, que mudou não só a nossa história, mas mudou a história de todo o mundo. A palavra de Deus vai nos dizer, e você não precisa abrir, que Jesus, ele foi profetizado, o nascimento de Jesus foi profetizado 4.000 anos antes do dia em que ele nasceu. Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai nos falar que lá no Éden já havia sido profetizado que viria o Salvador. Também, meus irmãos, no decorrer da história de Israel, fora profetizados pelos profetas Miqueias e Isaías a vinda de um bebê que também mudaria a história da humanidade. Porém, meus queridos irmãos, o nascimento de Jesus demonstra para nós a veracidade das promessas de Deus, que elas sempre se cumprirão. Assim como ele disse, e Deus disse que Jesus viria, ele nasceu nesse mundo, ele deu a sua vida para nos salvar, e um dia ele vai voltar. E isso é dito em Atos, capítulo 9, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, a esperança do cristão ao comemorar o Natal não é só do nascimento de Cristo, mas é que um dia ele vai voltar e ele vai nos resgatar. Para todos vocês que estão aqui essa noite, para todos vocês que nos assistem, é maravilhoso nós vermos senhoras de idade, nós vermos homens, mulheres, famílias, crianças adorando ao nosso Salvador. Mas o Natal para nós é muito além dessa apresentação. Mas verdadeiramente sintetiza um amor que nós devemos ter pelo nosso Salvador e também pelos nossos semelhantes. É o momento que nós temos o privilégio de fazer o bem a outros, que muitas vezes não têm o privilégio de compartilhar com as suas famílias, pessoas que não têm os seus entes queridos por perto. Então nós temos o privilégio de também demonstrar o espírito do Natal em nossos corações. Meus irmãos, o Senhor, ele providenciou a salvação por meio de Cristo. Aqui em 1 Timóteo 1,15, abre sua Bíblia lá. 1 Timóteo 1,15. É especificado pelo apóstolo Paulo que Jesus veio a esse mundo para dar a sua vida em prol de homens imerecedores e pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, Jesus não veio para este mundo para gozar das benesses que o Senhor deu para que nós gozássemos, mas ele veio a este mundo para dar a sua vida. É um momento precioso, meus irmãos. Então nós devemos compreender que a importância do Natal não é o nascimento de Cristo, mas o ato que Deus, por amor, deu a cada um de nós através daquele bebê que nasceu. Nós louvamos não a criança recém-nascida, mas o Salvador que um dia deu a sua vida por pecadores e merecedores como nós. Como falamos, irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 7 a 10,
vai mostrar para todos nós que este Salvador um dia vai voltar para resgatar aqueles que são seus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus irmãos, é maravilhoso nós exaltarmos o nome de Jesus. É precioso o nosso louvor e adoração por este bebê vindo ao mundo. Mas a palavra de Deus deixou claro que ele veio a esse mundo para nos salvar, mas também que um dia ele vai voltar. E todos aqueles que o negaram, eles sofrerão eternamente. Então a mensagem do Natal não deve ser refletida apenas na vinda de Jesus, mas no resultado da vinda do Senhor. Todos vocês que estão aqui, todos vocês que nos assistem, precisam olhar dentro de seus corações. Os presentes, a comunhão, ela é incrível e preciosa, mas vai muito além. Nós precisamos exaltar verdadeiramente quem vai aniversariar daqui a alguns dias, independente se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro ou não. Nós precisamos honrá-lo com as nossas vidas. Nós precisamos acreditar que um dia ele vai voltar e que a mensagem do seu nascimento é uma mensagem de vida, mas também uma mensagem de sacrifício por amor. E um dia, como Paulo disse aos Tessalonicenses, ele vai voltar. Ele vai resgatar aqueles que são seus, mas também vai julgar aqueles que o negaram. Então, meus queridos, hoje à noite, nós devemos olhar para os nossos corações. Quem nós somos? Somos aqueles que adoram a Deus pelo nascimento de Cristo, pelo seu sacrifício e pela sua volta? Ou somos aqueles que simplesmente se lembram do espírito natalino nestes dias para depois voltar à nossa vida normal? Muitas pessoas, elas se reunirão em família, elas trocarão presentes, elas cantarão hinos de Natal, mas nunca conheceram verdadeiramente quem era Jesus. Todos vocês que estão aqui e todos vocês que me assistem, reflitam na sua vida. O que o Natal significa verdadeiramente para todos vocês? O que o Natal significa para todos nós? Jesus veio a este mundo para nos dar vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, 8, meus queridos. Algumas páginas à frente. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Exaltamos o nascimento de Cristo? Sim. Mas exaltamos a sua vinda. Que para os que são salvos será a redenção deste mundo mau, desta vida terrível, das lutas contra o pecado, aonde nós estaremos para sempre com aquele que nos resgatou. Então, meus irmãos, a mensagem do Natal não se resume ao nascimento, mas se resume ao sacrifício de Cristo, à sua volta, a qual nós devemos o exaltar cada dia de nossas vidas, não só no dia 25 de dezembro. Então, comemore,
Comemore com todas as pessoas que você ama. Esteja presente com todos aqueles que lhe são importantes. Mas exalte a quem verdadeiramente precisa ser exaltado e adorado. Quero convidar a vocês que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos, bem como vocês que nos assistem, por favor, abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos, porque é um momento de reflexão. Hoje, meus queridos, nós estamos aqui em nossa igreja, como o Senhor nos tem permitido, cada ano, ter uma programação de Natal, mesmo que esteja simples, ela tem uma mensagem poderosa. Não só para os irmãos que estavam aqui à frente, não só para as crianças que estavam à frente, mas o que o Natal significa para você, meu querido. Às vezes você anseia aquele momento de comer coisas gostosas, de estar com a sua família, de ganhar presentes. Todas essas coisas são importantes. Mas nós devemos exaltar a quem verdadeiramente deve ser exaltado. Refletir que o nascimento de Cristo significa que um dia Ele há de voltar para nos resgatar. O mesmo Senhor que prometeu a vinda do seu Filho 4.000 anos antes do dia chegar, Ele também nos promete que o Senhor voltará. Qual é a sua esperança, meu irmão? No que se baseia a sua esperança? Se a sua esperança se baseia no retorno do nosso Salvador, viva uma vida de felicidade, uma vida de agradecimento diário pelo nosso Salvador ter vindo a esse mundo, não só nessa época do ano, mas agradeça a Deus por essa tão grande salvação que aquele bebê estava destinado a ter, aquela cruz horrenda que a todos nós que somos salvos nos trouxe a redenção. Mas essa mesma cruz é que nos permite ter esperança de que um dia todos nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Ó Pai, Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor, porque a nossa esperança não se resume ao nascimento de Jesus, mas nós devemos compreender que o nascimento de Jesus foi o primeiro ato do amor do Senhor através do seu Filho, que veio a esse mundo e deu a sua vida para salvar pecadores indignos que somos nós. A salvação é gratuita. Ela não vê cor, não julga questões financeiras, raça. Pelo contrário, todos aqueles que se achegam a Cristo, Ele os recebe para salvação. E esta mesma alegria que nós temos quando nós o recebemos, Senhor Deus, é uma alegria que deve perdurar, porque nós devemos crer na Tua palavra que um dia o Senhor há de nos resgatar. Assim como Paulo sabia que um dia receberia a coroa da justiça, nós também devemos crer que a receberemos pelo fato de crermos verdadeiramente na volta do nosso Salvador. Então, ó Pai, estamos na semana do Natal, que cada um de nós possamos refletir na veracidade da vida de Jesus Cristo, do seu nascimento, sacrifício, da redenção que nos está prometida em sua volta. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos nossos queridos irmãos. É o que nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém.